A Índia é um país antigo com uma cultura muito diversificada, incrivelmente diversificada, que remonta aí os seus ancestrais aos filhos de Noé, às linhagens de Noé. E neste vídeo eu quero mostrar para todos vocês as raízes antigas, genéticas, históricas, bíblicas, linguísticas, teológicas aí da população indiana. Portanto, deixe os seus likes, os seus comentários logo após assistir ao vídeo e também compartilhem para pessoas que têm curiosidades de descobrirem a respeito da população indiana e das origens antigas dessa população. A população indígena da Índia, ela remonta não ao continente asiático, porque a Índia está no sul da Ásia, mas os seus habitantes em sua genética e em sua história, eles não vieram da Ásia, mas sim da África há milênios atrás, e então adentraram o território, o atual território da Índia, e acabaram se fixando no que hoje é o sul da Índia. Nós sabemos disso graças aos testes genéticos e aos estudos genéticos do DNA dos indianos e principalmente do sul indianos, que foram os indianos nativos da região. A população andamanesa, que ficou praticamente em toque de outras populações e miscigenações, prova que a genética da Índia primordial veio da África e veio muito provavelmente do que hoje é a Etiópia e o Sudão. Então, essa população africana, que foi incrivelmente uma das primeiras populações a migrarem aí do continente africano e adentrarem outras regiões mundo afora. Essa foi a primeira leva migratória que saiu da África, do atual território aí do continente africano, que corresponde à Etiópia e também ao Sudão, e foram diretamente saindo do território africano para o que hoje é o território indiano. E chegando no território indiano, eles acabaram ficando e adentrando principalmente o que hoje é o sul da Índia. Eles se fixaram mais no sul. Eles se fixaram mais no atual território do sul da Índia. Inclusive, estes andamaneses, atualmente, o que se sabe a respeito do DNA deles é que realmente eles partiram aí da África há milênios e adentraram realmente o continente aí asiático, chegando até o território do sul da Ásia, no que hoje corresponde à Índia. E então, multiplicaram-se ali e basicamente estão ali até os dias de hoje, juntamente com os seus descendentes. Os dravidianos na Índia têm os níveis mais altos de DNA vindo da África, assim também como os andamaneses. Logo após esta entrada aí destes primeiros africanos a adentrarem aí essa primeira migração africana para o continente asiático, para a Índia, logo após vieram agricultores iranianos. Esses agricultores iranianos saíram do que hoje é o Irã, atravessaram o Afeganistão, o Paquistão, até chegarem no território indiano. Esses agricultores iranianos, eles representaram a primeira migração que acabou tendo um contato muito forte com aqueles que já estavam no país da Índia, no território indiano na antiguidade. E então, esses agricultores iranianos, eles tiveram contato e acabaram se misturando, se miscigenando aí, tendo um contato muito forte com a população africana que então ali já estava na Índia. Os vários estudos genéticos mostram que essa união, basicamente, no DNA, correspondeu em cerca de 45% de DNA afro-dravidiano e 45% de DNA iraniano antigo. E então, desta união, nasceram os indianos, os atuais indianos, ou pelo menos grande parte dos indianos atuais, que demonstram aí uma aparência muito, mas muito incrível, que veio literalmente destas duas uniões. A união africana, que veio da África há milênios atrás, com esta união que veio também há milênios atrás, só que desta vez do Irã. E então surgiu os atuais indianos.
Os indianos do sul até hoje, que carregam aí níveis muito altos de genética afro-dravidiana, vamos colocar esse termo aqui, são os Telugu com 55%, os Kanadi com 70%, os Irula com 80% e os Pania com 87%. Os Pania são muito parecidos com os andamaneses, que são descendentes diretos aí dos africanos que chegaram aí nativamente ao que hoje é a Índia. Além da genética africana que adentrou a Índia como sendo a sua genética indígena, e logo após a miscigenação muito forte que aconteceu entre os indianos de origem afro-dravidiana e também os que adentraram a região, que eram os iranianos, essa grande miscigenação aconteceu. Logo após também vieram os ancestrais indo-arianos que adentraram a Índia e também tiveram uma forte miscigenação. Uma das grandes contribuições para a Índia dos indo-iranianos é, sem sombra de dúvidas, a questão linguística. Sim, a questão linguística. Existem várias e várias línguas indo-arianas que são faladas na Índia. O sânscrito é uma delas, o hindi, entre várias outras. As línguas indo-arianas pertencem ao ramo indo-ariano da grande família indo-europeia, também chamada de família linguística jafetita. A família linguística indo-europeia ou jafetita, esse termo jafetita faz referência a Jafé, que é um dos filhos de Noé, que deu origens aí aos atuais europeus, e também a muitos iranianos que têm descendência ali vinda da linhagem de Jafé. Os indo-iranianos acabaram se miscigenando também um pouco, não tão forte quanto os arianos com os próprios dravidianos ou afro-dravidianos, mas houve também uma certa miscigenação, e essa miscigenação acabou resultando em mais uma grande população se misturando com outras duas e basicamente nascendo uma nova população. Essa população, no caso, deu origem aos atuais indianos. Lembrando que a Índia, no sul da Índia, as pessoas geralmente costumam ter uma aparência e uma genética mais vinda dos dravidianos, que são descendentes diretos dos africanos. Já no norte da Índia, geralmente as pessoas têm uma mistura ali mais forte com os arianos e com os iranianos. Por conta disso, há uma certa diferença, mas todas essas populações, tanto no norte quanto no sul da Índia, ambas estão totalmente miscigenadas. Apesar de algumas terem níveis mais altos para certa genética ou certa população, de mesmo modo estão miscigenadas. Uma curiosidade muito interessante a respeito dos norte-indianos é que os norte-indianos, ou indianos do norte, acabaram dando origem a uma outra população que acabou sendo nômade e saindo por alguns motivos aí do território indiano e foram basicamente para o Oriente Médio, do Oriente Médio foram para a região do Maghreb foram para a Europa e também para as Américas. Este grupo, ou este grupo étnico, mais precisamente, é o grupo étnico dos ciganos. Sim, os ciganos são descendentes diretos aí dos indianos do norte, mais precisamente a região de Punjab. A região de Punjab, no caso, é a região a qual os ciganos vieram. Existe uma grande dúvida a respeito da origem dos ciganos. Eles mesmos próprios fazem um certo mistério quanto às suas origens ali genéticas, de onde eles vieram, mas a verdade é que os estudos linguísticos já diziam que a língua dos ciganos, o romani, o xibe, entre vários outros dialetos aí das línguas dos ciganos, já mostravam grandes similaridades ali com o hindi, com a língua hindi que é falada na Índia e com várias outras línguas ali do território do país da Índia, e eles vieram da Índia, os ciganos. Além da família linguística indo-europeia, do ramo indo-ariano e das várias línguas indo-arianas que são faladas no território indiano, também na Índia existe uma outra família linguística muito forte, predominante principalmente no sul da Índia, que é a família linguística dravidiana. Essa família linguística dravidiana são das línguas dravidianas. Para aqueles que não sabem, na Índia existem cerca de 400 línguas e dialetos linguísticos.
Uma destas línguas dravidianas, da família linguística dravidiana, é sem sombra de dúvidas a língua tamil. A língua tamil é uma língua muito antiga, falada na região do sul da Índia. Como de sempre aqui no canal, eu gosto sempre de falar a respeito das etnias, eu gosto sempre de falar a respeito da história, da genética, da linguística e de várias outras coisas, como também a cultura. Eu gosto também sempre de falar aqui a respeito das origens bíblicas de cada população no mundo, baseando-se aí na teologia, nas genealogias bíblicas de Noé, de Gênesis capítulo 10, e também gosto sempre de usar aí como base o livro de Crônicas para falar a respeito das origens das várias populações do mundo, das linhagens de Noé até os dias de hoje. E a população indiana é uma dessas populações. Os indianos, como nós já sabemos, eles, em sua origem antiga, os sul-indianos, eles vieram do que hoje é a África, mais precisamente a Etiópia ou o Sudão, a região ali basicamente do chifre da África, e basicamente essa região da África, ela foi habitada pelos cuxitas, pelos descendentes de Cam, os cuxitas, e os cuxitas, eles deram origem a várias populações africanas, e essas populações africanas migraram aí para a região do sul da Índia, ou seja, os sul-indianos eles têm uma genética muito forte para Cuxi, né, sendo um de seus ancestrais bíblicos da linhagem de Cã, filho de Noé. No norte da Índia, como eu mesmo apresentei para todos vocês, a genética predominante ali é uma genética iraniana e indo-ariana. Os indo-arianos e os arianos, os antigos persas, medo-persas, entre várias outras populações indo-arianas, são todas biblicamente descendentes de Madai, porque os persas e os medos, eles eram descendentes de Madai. Madai, Medo, ou seja, eles eram descendentes de Madai. Então, basicamente, esta região do norte tem uma genética jafetita, porque Madai era um dos filhos de Jafé, e basicamente os jafetitas adentraram a região do norte da Índia e se miscigenaram, misturando com os descendentes camitas da parte de Cuxi, ali no sul da Índia. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até o presente momento, um abraço a todos que assistiram até aqui, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.